você entender como injustiça é o ser passado para trás. Tudo que é injustiça é pecado, porque a base do trono de Deus é tudo que é o que? Justo, tudo que é justiça, tudo que é reto, tudo que é certo, tudo que é correto, é a base do trono de Deus. E eu vou provar para você. Pegue a sua Bíblia, por favor. Põe lá em Salmos, capítulo de número 89, versículo 14. Coloca lá. Olha o que diz o texto: justiça e juízo são a base do que? Do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Então olhe para mim, se tem uma coisa que Deus se agrada, é daquilo que é o que? Reto. Daquilo que é o que, pessoal? Justo. Tem coisa que às vezes a gente olha e fala, mas isso é injusto. Sim ou não? No que está acontecendo é injusto. Só que olhe para mim, quem é que julga isso? Não sou eu nem você. Quem julga? Hein, pessoal? Porque às vezes você olha para uma situação e fala assim, nossa, olha o que está acontecendo com fulano, não é o que? Não é justo. Só que olhe para mim, você está olhando agora, você está olhando o momento. Você é ser humano, e ser humano é limitado. A gente só enxerga aquilo que está diante do que? Do nariz. Aí eu olho para alguém e digo, puxa, o que está acontecendo ali não é justo. Isso não é justo. Só que eu não sei o que aconteceu aonde? Hein, pessoal? Lá atrás. E lá atrás, olhe para mim, lá atrás, eu entendo, e eu quero que você entenda isso aqui. Lá atrás existe um princípio que diz assim: tudo que o homem o quê? Semear, isso também lhe fará. Eu vou provar para você na Bíblia, porque eu ficar falando da historinha você não vai entender. A Bíblia fala de um moço chamado Jacó. Quem já vai falar do Jacó, dá uma glória a Deus aí. Jacó depois se converteu, se tornou uma bênção, e Deus mudou até o nome dele para Israel. Glória, aleluia, Israel, a nação de Israel. Porém, antes dele ser Israel, ele era Jacó. O nome Jacó quer dizer enganador, suplantador. Ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ele passou a perna em todo mundo. Ele foi, pegou a roupa do irmão, fez aquele negócio todo torto, se fingiu de ser ele, para receber a bênção do pai. Quer dizer, ele deu um jeitinho. Ele plantou ou não plantou? Aí ele vai, passam-se os dias, passam-se os anos, e Jacó arruma uma moça que ele quer casar. Ele fica impressionado por ela. O futuro sogro diz: olha, você vai fazer o seguinte, você não tem como pagar o dote, pagar pelo casamento. Naquela época era assim. Então trabalhe para mim 7 anos, e depois de 7 anos eu te dou a moça em casamento. Você paga com o seu trabalho. Aí Jacó trabalha igual um camelo. Quantos anos ele trabalha? 7 anos. Chega no dia do casamento, ele é enganado. Alguém olha para a situação e diz: isso não é o que? Isso não é o que? Como é que pode? Ele é servo de Deus, ele teme a Deus, ele é um homem de Deus, ele é uma pessoa de Deus, mas isso é uma injustiça, isso não é justo o que está acontecendo. Ei, eu e você enxergamos o que está onde? O princípio de justiça não é você que julga. Não é assim que acontece nos dias de hoje. Tem coisa que a gente olha e fala assim: nossa, isso aqui merecia pena de morte. Aí vai para a mão de um juiz e o juiz solta. Não acontece isso no Brasil, nível Brasil? Acontece isso ou não acontece, gente? Acontece. Porque quem julga é quem é o que? Juiz. E quem é o juiz aqui? Deus. É Ele que julga, é Ele que estabelece. Então, a base do trono dele é essa aqui, ó: coisas retas, coisas corretas, coisas certas e a justiça.
o amor e a fidelidade vão na frente. Você consegue enxergar o amor e a fidelidade como pessoas? Olhe para mim aqui, ó. Pensa aqui comigo, raciocina aqui comigo, ó. Vamos fazer um teatro aqui, ó. Estou na condição aqui de juiz, Deus. A base do meu trono é justiça e retidão, ou seja, juízo, coisas corretas. E o amor e a fidelidade caminham na minha frente. O amor e a fidelidade vão na frente. Por isso que um dos maiores mandamentos, em que ele resume todos os mandamentos, é o quê? Amar a quem? A Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O amor vai na frente. E o amor, e o que é, gente? A fidelidade. Porque quem é fiel é fiel. Quem é fiel para com Deus, é fiel nos negócios. Fidelidade, acabou, pronto, fiel. Percebe isso? Olha, o amor e o que? E a fidelidade. São coisas que estão acabando no mundo. Quer ver por que está acabando no mundo? Você hoje vende as coisas fiado? Você vê alguém hoje vendendo fiado? Aqui vende fiado, já viu isso? Você venderia algo para alguém pagar assim, de boca? Não estou falando algo qualquer. Eu falo, você vende uma casa para pagar de boca? Você vende um carro para a pessoa pagar de boca? Você fecha algum negócio assim, dizendo, apertando a mão, dizendo, negócio fechado? Por que não faz mais isso? Por que antigamente as pessoas fechavam o negócio só com a mão assim? Alguém já ouviu falar disso? Quem já ouviu falar disso? Antigamente as pessoas faziam o tal do risca-facão, já viu isso ou não? Negócio fechado, aí riscava o facão assim. Qual que era a finalidade disso? A finalidade é o seguinte: se você não me pagar, eu vou fazer com você o que eu estou fazendo com o facão aqui no chão, Vou partir você no quê? No meio. E a palavra da pessoa tinha muito o quê? Valor. Entende isso? E hoje? Por que inventaram promissória? Porque a palavra começou a perder o quê? Valor. Por que inventou o cheque? Porque a palavra perdeu o valor. Porque não dá para a pessoa pagar. Ela pode até pagar daqui 30 dias, mas tem que ter o quê? Um documento. Tem que ter um papel com o CPF dela, com os dados dela, algo que eu consiga depois processar essa pessoa, protestar esse cheque, algo que eu consiga de garantia, porque a palavra dela não vale. Então eu tenho que ter algo que me garante isso, porque as pessoas deixaram de ser o quê? Fiéis. Consegue entender isso ou não? Isso é o princípio da fidelidade. Mas isso é com uma pessoa ou é com toda a humanidade, pessoal? Hein, gente? Isso vale para uma pessoa só? Isso vale para quem? Isso vale para todo mundo. A Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos foram da glória de quem? Todos pecaram, sem exceção. Então, o que eu quero que você entenda hoje aqui comigo? Como é que a pessoa vai alcançar os benefícios da justiça? Como é que ela vai alcançar os benefícios do trono de Deus, da justiça de Deus, as bênçãos do trono de Deus, se ela anda em quê? Em injustiça, em pecado? Como que ela vai alcançar? Me ajuda aí. Não vai. Eu vou te mostrar mais um versículo dentro do mesmo contexto, porque é o que ele está falando aqui, retidão e justiça, né? Nós estamos no Salmo 89:14. Eu vou ler com você o Salmo 97, versículo 2. Nuvens e obscuridade estão ao redor dele, justiça e juízo são a base do quê? Do seu trono. Mais uma confirmação do que eu estou falando, que a base do trono é de o quê? De justiça e de coisas o quê? Retas, de juízo. Olha os benefícios que a pessoa poderia alcançar, mas não alcança. Salmos, capítulo 19, versículo 8. Preciso que você entenda isso para chegar a uma conclusão. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração.
os preceitos, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, a lei ou as leis são justas, são retos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, ou seja, é puro, ilumina os olhos e traz luz aos olhos, ou seja, e dá uma direção certa para a pessoa. Poxa, a ordenança de Deus, não faça isso, não entra aqui, olha, isso é injustiça. Essas coisas iluminam o caminho da pessoa, dão uma direção certa para ela, mostra o caminho para ela seguir. Versículo seguinte, versículo 9, continua comigo. O temor do Senhor é límpido, é puro e dura para sempre, permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Versículo 10, olha o que ele diz: são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. As coisas de Deus, elas são puras, é maravilhoso. Puxa, a pessoa vai ver uma vida abençoada, mais desejável do que o ouro. Por que é mais desejável do que o ouro? Poxa, quando você vê uma pessoa que tem princípios, você fala, poxa, essa pessoa ela vale o quê? Vale ouro. Você quer ver só? Quando uma pessoa tem princípios bíblicos, princípios, coisas de Deus dentro dela, aí alguém derruba uma carteira no chão, cheia de dinheiro, poxa, está cheia de dinheiro. Essa pessoa está até passando por uma situação financeira difícil, mas o que ela tem dentro dela? O que ela tem dentro dela? A lei de Deus, os princípios de Deus. Então essa pessoa olha para aquela carteira, pega a carteira e sem hesitar, ela vai dizer, você derrubou a carteira, isso não é meu, isso não seria o que, pessoal? Qual é a palavra? Não seria justo, então é injustiça. Se injustiça é pecado, não me interessa quem é a pessoa, não me importa, eu tenho princípios. A pessoa foi pagar um negócio, alguém devolveu o troco a mais para ela pega aquele dinheiro, poxa, que legal, olha, agora dá para mim comprar. Não, porque aquela pessoa vai ter que pagar esse dinheiro. A hora que ela fechar o caixa, de repente uma pessoa que trabalha o dia inteiro depende daquilo ali, e está toda enrolada também, aquele dinheiro vai fazer muita falta para ela pode até ser mandada embora, e se ela for, tudo isso é uma injustiça, pecado. Quem está entendendo? Então ela não faz isso. Essa pessoa, quando alguém vem e diz, olha, você errou o troco, ela diz, não, eu não errei não, porque ela acha que sempre errou. Para quê? Para menos, não, você me deu a mais. A pessoa fala, puxa, tá difícil encontrar gente assim. É ou não é? Pessoas assim valem o quê? Vale o quê, gente? Vale mais do que ouro, porque o que a palavra está dizendo, os princípios de Deus dentro dela são mais preciosos do que o ouro. É como um favo de mel, é diferente. Poxa, as coisas de Deus na vida dela tem que se tornar doce mesmo. Deus tem que honrar, e Deus vai honrar, porque na frente dessa pessoa está andando o que? O amor e o que mais? A fidelidade. E não é fidelidade para com as pessoas, não, é fidelidade para com quem? Com Deus. Isso não acontece, pastor. Então por que aconteceu com José do Egito? Zezinho, o Zafenate Paneia, que o nome dele mudou. Mas por que aconteceu com ele? Porque ele podia fazer o errado e fez o que? O certo. Ele disse, eu não posso tocar em você, eu não posso fazer isso, eu não posso, mas meu marido não está aqui, eu pecaria contra o meu Deus. Eu tenho princípios. O que é que Deus fez com José? O que Deus fez com ele? Deus honrou. Quem entende isso? São princípios. Aí eu continuo com você, versículo 11, por favor, olha o que diz: por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em o quê? Ei, o diabo diz para você que não adianta nada você servir a Deus. O diabo diz para você que não adianta nada você vir à igreja, não adianta nada você andar sem pecar, você não vai ganhar nada com isso, você não tem benefícios nenhum com isso. Mentira! Porque é o que a palavra de Deus está dizendo. Você é advertido pela lei do Senhor, é verdade, mas elas para você, elas trarão recompensa. Se você obedecer, se você fizer o que a palavra, se você guardar,
você será recompensado. E é uma recompensa qualquer. Ele está dizendo, uma coisinha sem vergonha, é isso que ele está dizendo? Não, ele está deixando bem claro. Levanta a mão e diga: Deus tem para mim grande recompensa. Não é coisa pequena não, é grande recompensa. Lembra do que Deus fez com José do Egito? Ele estava no sufoco, ele estava na prisão, ele estava numa situação difícil. Não interessa, Deus tinha para ele grande recompensa. Pensa você, o José lá na cadeia, lá na prisão, sendo humilhado e envergonhado, e eu chego lá e digo: ei José, Deus tem para você grande recompensa. Naquele momento ele ia achar que estava tudo errado, mas no futuro, você que conhece a história sabe que Deus tirou ele da prisão e fez ele governador do Egito, a maior autoridade de um estrangeiro numa terra. Um estrangeiro exercer o poder, o cargo de governador, isso não acontece por acaso, só com a mão de Deus. Isso é Deus, pessoal. E eu quero profetizar que vale a pena você ser fiel, vale a pena você obedecer a palavra, vale a pena você não pecar, vale a pena você recusar a injustiça, vale a pena você ouvir a palavra de Deus, vale a pena você obedecer os seus mandamentos, porque Ele tem para você grande recompensa. Diga glória a Deus, diga amém, Jesus. Vale a pena. Versículo de número seguinte, para mim poder terminar: 12, 13 e 14, bem rapidinho. Quem pode entender os próprios erros? Quem consegue entender os seus próprios erros? Quem consegue discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Versículo de número 13. Oh meu Deus, eu erro. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, porque tem coisa que eu sei que não é para fazer e eu acabo o quê? Você vê, gente, que coisa. Quem pode me absorver? Quem pode conhecer os seus próprios erros? Coisas que às vezes eu nem percebo que eu erro, mas também tem aqueles pecados que eu sei que eu estou o quê? Errando. Pecados intencionais. E que eles, olha que legal, que eles o quê? Não me o quê, gente? Não me dominem. Por que eles não me dominem? Por que eu falei para você que quem peca se torna o quê? Percebe como é que é verdade? Porque o refém, por que ele se torna refém? Porque eu acabei fazendo o quê? O que eu acabei fazendo? Dominando ele. Não é isso, gente? Eu dominei ele, então ele se tornou o quê? Refém. Olha o que ele está dizendo: meu Deus, os pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro, inocente de grande transgressão, ficarei limpo de todo o pecado. Que eles não me dominem, que eles não me controlem. Puxa, versículo 14 para mim terminar. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação no meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e meu libertador. Detalhe aqui, ó. Assim como a palavra de Deus traz vida para a pessoa, traz espírito e vida, o pecado traz a destruição e a morte. Amém? O pecado, ele traz algo para a vida do ser humano que é mortífero. Toda vez que uma pessoa peca, o pecado traz algo que é venenoso, algo que é letal, é mortífero. O que ele traz, pastor? Ele traz a dúvida. Toda vez que você peca, o pecado traz com ele algo que é mortal, a dúvida. Isso é letal em você. Isso atinge a pessoa de uma maneira tão forte, porque olha só, assim como a palavra de Deus e as coisas de Deus trazem o Espírito de Deus, trazem vida, o pecado traz a morte. O veneno que ele traz é a dúvida. O que é letal aqui é a dúvida. Quem nesse mundo que você conhece, que vive em pecado e que vive uma vida feliz? Não tem jeito, pessoal. Cedo ou tarde esse veneno vai acabar matando a pessoa. Entende isso ou não? Não tem jeito. Cedo ou tarde o pecado vai. O que ela é do pecado? E o pecado vai fazer o que com ela? Pode falar. Vai matá-lo.
Porque o salário do pecado. Tem casos em que o refém morre? Na vida aqui, na vida policial, tem casos em que o refém morre? Na grande maioria. É difícil, às vezes, a pessoa, quando escapa, nossa, é ou não é? É muito difícil. Geralmente a pessoa fica numa situação que ela não sabe se ela vai viver ou vai morrer. Agora, qual que é o detalhe aqui, ó? O detalhe é o seguinte: que o pecado, ele não tem domínio sobre nós. Diga glória a Deus. Vou repetir, ei. O pecado, ele não tem domínio sobre nós. Ele não tem domínio sobre você. É você que se faz refém dele. Entendeu isso ou não? Então como é que eu faço, pastor, para que essa situação seja mudada? É você que tem que dar um basta nessa situação. Sabe por que é você que se faz refém do pecado? Porque você gosta do pecado. Entendeu ou não? Fiquei difícil, né? Se eu sou uma pessoa que não presta e ela é minha esposa e eu estou na mira da polícia, porque ela gosta de mim, entendeu ou não? Ela vai dizer: me pega de quê? De refém. Aí não vão matar você por causa do refém. Está entendendo, gente? É mais ou menos esse princípio que a pessoa faz para com o pecado. Porque olhe para mim, o pecado não é ruim, gente. Se o pecado fosse uma coisa ruim, ninguém queria o quê? Pecar. Verdade isso ou não? Por que a gente se torna refém? Porque no fundo a gente o quê? Ih, fiquei sozinho. No fundo a gente o quê? A gente gosta. A pessoa gosta. Ela gosta, é legal. Não tem nada não vai dar nada. A hora que eu quiser eu paro, a hora que eu quiser eu saio, a hora que eu quiser eu largo, a hora que eu quiser eu deixo. Não é assim, gente? Não, é só um pouquinho, só isso, só que então aí o pecado é porque ela gosta. Então ela vai se tornar refém disso. Quando é que essa situação vai mudar? Quando você der um basta. Porque na hora que a pessoa diz assim: chega, eu não quero mais isso aqui. Chega, eu não quero mais isso aqui. Acabou. O pecado não tem mais domínio sobre ela. O pecado não controla mais ela. Agora ela que assumiu o quê? O controle. Eu não quero mais. Para mim já deu. Então ela assume o controle. E é isso que eu quero que você entenda. Ela deixa de ser o quê? Refém. Porque ela entendeu que quando ela toma essa decisão, o pecado é obrigado a pular fora. E nem Deus e nem o diabo vão controlar a pessoa. Não vai, pessoa, não vai. Porque Deus deixou para o ser humano o livre-arbítrio. Ele é que escolhe se ele vai fazer a vontade de Deus ou não. Ele é que escolhe se ele vai ceder ao pecado ou não. Não quero mais, não aceito mais, não vai mais me controlar, não vai mais me dominar. Então ele não quer mais ser refém. Ele não aceita mais essa condição. Acabou. Quando ele assume essa posição, o pecado é obrigado ao quê? A pular fora. E por último, por que ele faz isso? Porque ele entendeu que o pecado, ele é docinho igual mel, na hora que põe aonde? Na boca. Mas quando ele desce no estômago, ele se torna amargo, igual o quê? Igual o fel. Você sabe o que é fel? Alguém conhece o que é fel aqui? Toda ave tem um negocinho verdinho, chamado o quê? Fel. Quando uma pessoa mata uma galinha, uma ave, e ela corta o fel, o que acontece com a carne? Pode jogar tudo fora, porque tudo fica amargo, tão amargo que não dá para comer o quê? Nada mais presta. Então o pecado no início ele é o quê? Ele é gostoso. Ele é o quê? Docinho, igual mel. Mas quando ele desce ao estômago, ele se torna amargo, igual o quê?
Ah, mas da onde o senhor tirou isso? Bíblia, último versículo eu vou orar. Provérbios capítulo 5, versículo 4. Eu vou ler desde o versículo 1. Vamos desde o 1, vai rapidinho, ó. Filho meu, atenta à minha sabedoria. Filho meu, dê atenção à minha sabedoria e incline os ouvidos para perceber o meu discernimento, o que eu estou te falando. Versículo seguinte, olha lá. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento. Assim você vai ficar com o juízo aonde? No lugar, com a cabeça no lugar, o bom senso. Versículo 3, olha só. Pois os lábios da mulher imoral destilam o que, pessoal? O que eles destilam? Mel. Ou então os lábios da mulher estranha destilam favos de mel. E o seu paladar é macio, mais macio do que o azeite, mais suave do que o azeite. Está falando, cuidado, porque o pecado, a mulher imoral, cuidado, é doce igual o quê? Igual mel. Passa, versículo 4. Mas no final, aqui ó, eu estou inventando Bíblia, gente, hein, pessoal? Eu prego achismo, não é coisa que eu acho, coisa da minha é o quê? Estou pregando só coisa da minha cabeça, é isso, gente? Não, está ali, ó, é só você ler lá, ó. Mas no final, e ainda ele diz assim, ó: mas no seu fim é amargoso, como o absinto. Numa outra versão, é amarga como o quê? Como fel, afiada como uma espada de quê? De 2 gumes. No início é docinho, depois amargo, amargo, amargo. Porque é o pecado, pessoal. Aí ele termina, versículo 4, 5, 6, olha só. Os seus pés descem para a morte, e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ou numa outra versão está dizendo para onde? E não é o que eu disse para você? Só está caminhando para onde? Para o inferno. Está caminhando para o inferno. Versículo 6. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Não percebe. Versículo 7. Olha o que ele diz: agora então, filho meu, ouça-me, não se desvie das minhas palavras, ouça-me. Versículo 8, olha só: fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta da sua casa. Ei, olhe para mim, Deus está mandando você não se aproximar de uma mulher, é isso? Hein, gente? Não tem nada a ver. Deus está dizendo para você: não se aproxime do quê? Do quê? Do pecado. A mulher aqui representa o quê? O pecado. A mulher torta, a mulher com a vida errada, a pessoa com a vida errada. Não, 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 não. Foge disso. Foge disso. Porque senão você vai acabar cedendo ao pecado. Você vai se fazer de novo o quê? Qual que é a palavrinha? Refém. E Deus não quer que você seja refém, porque você não é mais escravo do pecado. Amém? É você que assume: eu não quero mais isso aqui para a minha vida, acabou, chega. Quem está entendendo? Porque eu não quero que você seja refém. Ele não tem domínio sobre você. O pecado não tem domínio sobre você. Não tem domínio. Ele só faz você refém porque você gosta dele. Entendeu isso ou não? Você só se torna refém do pecado porque você gosta dele. Aí você: mas eu não quero que você faça isso. Eu quero que você vença o pecado, porque Deus tem para você grande recompensa. Sabe o que a palavra de Deus nos ensina? Que quando você se sujeita aos seus mandamentos, às suas ordenanças, e o pecado não domina mais sobre você, você é recompensado, você é honrado. A palavra dele traz vida para você, traz o Espírito. Poxa, a tua vida vai ser diferente. Vale a pena, vale a pena. Foi o que eu falei. O que eu vou ganhar com isso? Grande recompensa. Ele vai te abençoar. Amém? E o que eu vou perder? Vai perder a sua salvação.
Você vai ser enganado. Você vai achar que está no controle. Só que aí, quando você se põe na condição de refém, pode ser que como está na condição de refém, o que acontece com o refém? Às vezes morre. Que coisa chata. Você se fez refém e acabou o quê? Legal isso? Hã? Muito chato isso. E o pior, hein? Morreu sem o quê? Sem salvação. E aí, pessoa nessa condição vai para onde, pessoal? Puxa, como é que vai alcançar a justiça de Deus? Aonde? Como? Como que vai alcançar os benefícios do rei? Como? De que jeito? A base do trono dele, você leu comigo, é o quê? Juízo e justiça, ou retidão e o quê? Não vai, não tem como. Não tem como. O que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que assumir agora o papel e dizer: não chega, eu não quero mais. Acabou. É você que tem o controle disso ainda agora, ainda hoje. É você que tem que dar um basta nessa situação. Acabou. Acabou. Eu não quero mais. Ah, mas você gosta. Não quero mais. Eu não quero mais essa condição, porque quem brinca com fogo acaba se queimando. Cedo ou tarde o refém morre. E eu não quero mais ser refém. Eu vou assumir o controle agora. E quando você assume o controle, quando você toma essa decisão, o pecado sai fora. Quem decide se vai continuar ou não é você. Quem decide é você. Não é uma sensação de arrependimento. Não. Não é uma sensação de desgosto. Não. É se arrepender de verdade. Dizer: não quero mais. Acabou.